Então eu comecei no taekwondo, na época o meu irmão me colocou no taekwondo, isso aí era final de 89 para 90. Então eu comecei a treinar, eu lembro que o meu irmão pagou as primeiras mensalidades, pagou o meu dobo, que é o kimono de taekwondo, e ali a gente começou, mas ninguém acreditava. Nem meu irmão, nem meu pai, achava que aquilo dali era um fogo de palha. E eu não parei mais. Parei mais, daí o meu irmão meio que me abandonou na época a questão de mensalidade, e o meu pai assumiu. Isso foi 89 para 90. 91 eu já fui para minha primeira luta. Então minha primeira medalha que eu tenho é de 1991. Já lutei um campeonato estadual de taekwondo, era faixa verde na época. Ganhei uma luta, perdi a final, fui vice infantil. E ali começou. Ali começou, e ao contrário do que muitas pessoas acham, que eu não tinha talento. Eu não tinha talento. Eu era o patinho feio no meio da equipe infantil da época, né? Eu tinha os meus colegas que eram muito melhores do que eu, tinham mais facilidade, eu tinha um pouco de dificuldade. Então hoje eu dou muita palestra sobre liderança, até em empresas. E eu posso garantir para vocês, pessoal, que a determinação, a força de vontade, o tu querer, tá? Ela supera muitas vezes o talento. Tá? Óbvio e evidente, se o cara é talentoso e ele tem todos esses atributos que eu falei, ele vai se tornar um campeão do mundo. Né? Que é o que geralmente acontece, né? Com esses caras que são os top no mundo hoje. E eu tinha muita dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade de alongamento, só que eu queria muito, eu amava aquilo dali de paixão. Na época, os treinos eram segunda, quarta e sexta, na terça e na quinta que não tinha treino, eu enlouquecia. Outro fato curioso, eu tinha 9 para 10 anos na época, como tu mesmo falou, o Clube Operário era lá perto do hospital e eu morava numa chácara em direção ao Paris Novo. Poxa vida. Eu ia de bicicleta. Pra com 10 anos, cara. 10 anos eu saía de casa. Não, era um clube. Era um clube que tinha. E aí as aulas eram lá. E aí eu saía de bicicleta, de casa, né? Eu fazia a turma da tarde. Imagina, 10 anos. Devia ser o quê? Vamos chutar aí uns 4, 5... Não, 5 eu tô exagerando, uns 4 quilômetros para ir para academia, mais 4 para voltar. Para um moleque de 10 anos na época, né? E eu amava aquilo ali. Amava. E aí fui indo, fui vencendo as minhas dificuldades, né? E aí o meu ápice, vamos dizer assim, no taekwondo, foi em 1996, que eu entrei para a seleção gaúcha e disputei o meu primeiro campeonato brasileiro pela confederação, né? E fui campeão. Fui campeão. Aqui em Porto Alegre, no Tesourinho. Perdão, estamos em São Leopoldo, mas aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Aí eu fui campeão, fiz 3 ou 4 lutas na época, e daí em 97 eu me classifiquei novamente, fui com a seleção para Minas Gerais, onde que a gente disputou o Campeonato Brasileiro. Aí eu fiquei vice lá, perdi a final numa luta bem contestada, mas acabou não dando, fiquei vice-campeão. E daí, dali em diante, o meu mestre, na época, o Odair, foi embora. Eu me senti meio órfão, vamos dizer assim. Quem nunca, né? E aí eu acabei conhecendo o Muay Thai. O Muay Thai eu conheci nesse meio tempo aí, né? Na 93, 94. Como é que foi? Na época, o mestre Nildo Pacheco foi o cara que trouxe o Muay Thai pro Rio Grande do Sul. Sim. Né? Mestre de Taekwondo, um cara sensacional. E na época ele treinava com o Paulo Nicolai, né? O Paulo Nicolai, que é um grande nome, também um cara da antiga, e ele trouxe o Muay Thai pro Rio Grande do Sul. E na época, tu fazia um curso, tipo, de um final de semana, e meio que saía ministrando aula, porque nós não tínhamos, né? Muitos, nós não tínhamos. Então, tu fazia taekwondo, tu fazia boxe, tu fazia kickbox, tu fazia full contact, e aí tu meio que pegava um pouquinho, bem pouquinho do cotovelo, do joelho ali, e os caras saíam. E aí foi curioso, porque eu tinha um aluno meu, um grande amigo também, o Paulo Valmórbida, deve tá nos olhando aí hoje. Cara, um grande amigo aí. E ele era meu aluno de taekwondo, e ele se apaixonou pelo Muay Thai, mais do que eu. Eu ainda estava na pilha ainda de competição de taekwondo, não tinha gostado muito. E aí ele começou a dar aula, e eu fui o primeiro aluno dele. Eu fui o primeiro, isso aí estamos falando em 94, 95 no máximo. Só que eu não conseguia me dedicar muito pro
pro Muay Thai, porque eu estava no meu auge no Taekwondo. Estava no meu auge, eu estava muito focado porque eu queria tentar entrar para as Olimpíadas, né? Porque o Taekwondo ia ser apresentado como esporte de demonstração em Sydney. 96. Em 2000. 2000? 2000. Então, como eu estava ali na cara do gol, vamos dizer assim, eu era o juvenil peso pesado, top na época aqui, eu estava muito focado nisso. E uma das coisas que me deixou muito duro, vamos dizer, na luta, que eu sempre fui muito grande, sempre fui muito alto. Então, quando eu era infantil no Taekwondo, eu não tinha lutas para mim no infantil, no meu peso. Então, eu tinha que lutar no juvenil já, aqui. Então, eu lutava no Rio Grande do Sul, no juvenil. Menor de idade, isso. Sim. Que altura o senhor já tinha na época? Eu tenho 86 hoje, eu já devia ter uns 83, talvez. Já tinha mais de 1,80. Então eu não tinha luta para mim no infantil, eu tinha que lutar no juvenil. Sim. E depois, quando eu atingi a idade do juvenil, do júnior, né? Eu não tinha luta no juvenil. Eu tinha que lutar no adulto. E isso me forjou muito, porque daí eu lutava no juvenil aqui, e quando eu ia lutar fora do Rio Grande do Sul, né? Eu lutava daí eu lutava no juvenil, e aí eu tinha uma certa, não vantagem, porque a molecada era muito boa, mas assim, não era nenhuma novidade, porque eu estava acostumado a lutar no adulto, né? Sim. E aí isso aí foi uma das coisas que me ajudou muito na minha carreira. E rapaziada, se vocês chegaram até aqui, peço que curtam o vídeo, compartilhem para os amigos, isso vai dar bastante credibilidade para a gente poder estar crescendo o canal e trazer pessoas mais influentes para vocês estarem acompanhando. Demorou? Tamo junto, até o próximo.